Como funciona a plataforma Trilha do Conhecimento? Você entra na área do professor e aí você tem o seguinte menu: Minhas atividades, agendar datas, imprimir códigos QR e ver resultados. Vamos lá em Minhas atividades. Aqui o professor cadastra as atividades para ele poder trabalhar com os alunos. No caso aqui eu já tenho várias atividades cadastradas, mas você pode criar outras atividades. Por exemplo, vamos criar uma atividade aqui, ó. Clica aqui, então você dá o nome da atividade, teste, define o número de grupos que vão realizar essa atividade. Por exemplo, 8 grupos com 5 alunos. Então aí eu escolho o tipo de questão, se eu quero uma questão objetiva, se eu quero uma questão discursiva. Vamos primeiro uma questão objetiva. Aí você define qual a resposta. E aí você pode mandar adicionar mais, né, ou finalizar cadastro. Então aqui, ó, você pode escolher um arquivo para essa atividade. Vamos pegar um arquivo qualquer, só para ver aqui como que vai importar esse arquivo. Então, coloquei um arquivo aqui. E você também pode colocar um link, se você quiser pegar, por exemplo, um link no YouTube e acrescentar aqui na questão. Então, você vai lá no YouTube, por exemplo, digita, copia o link, volta na trilha e acrescenta o link aqui, ó. Então o aluno poderá acessar esse link aqui durante a atividade para responder as suas questões. E aí você pode fazer isso aqui para todas as questões, aí ir acrescentando mais questões aqui. Pode acrescentar uma questão, por exemplo, discursiva, da mesma maneira. E depois que você terminar de cadastrar as suas perguntas, você vai finalizar cadastro. Então a minha atividade ficou apenas com uma questão. Como eu tinha feito antes, né, eu determinei 8 grupos. Então aqui o sistema gera as senhas dos 8 grupos. O grupo 1, a senha 2776, né, até a senha do grupo 8. Então a partir daí você manda voltar aqui, ó, e volta novamente. Então a atividade está aqui, atividade teste. Se você tem uma questão, se você quiser editá-la, você vem aqui e aí você pode acrescentar novas questões. Se você não quiser, você volte aqui e aí o dia que você for aplicar essa atividade, você vem aqui, ó, agendar datas. Então nesse caso você vem, seleciona qual atividade que você quer, né? No caso aqui a minha atividade teste, esta aqui. Eu venho aqui, seleciono o dia e o horário de aplicação. No caso agora são 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 50 minutos. E aí eu mando agendar atividade. Então, nesse período de 20h30 às 20h50 que eu agendei a atividade, né, aqui, ó, teste, 20h30 às 20h50, eu não consigo agendar outra atividade neste horário. Então eu volto aqui, ó, e agora o que eu posso fazer? Bom, eu posso mandar imprimir códigos QR dessa atividade. Aí no caso eu só preciso de um código, né, que a minha atividade só tem um código QR, né? Mas como eu tenho atividades com mais questões, eu já tenho aqui 20 códigos para serem impressos. Então, esses códigos aqui, por exemplo, eu os tenho no tabuleiro, né? O tabuleiro, a trilha de conhecimentos de tabuleiro. Então, tem lá nesse tabuleiro 20 códigos QR. E esses códigos são os mesmos para todas as atividades. O que muda são as atividades, né? Você vem aqui na plataforma, cadastra uma nova atividade ou seleciona uma atividade que você já possui, né? Programa o dia dessa atividade e hora, e aí depois é só aplicar para os alunos. Você distribui as senhas e a partir de então eles vão
responder as questões da trilha, ou em tabuleiro, ou em um ambiente fora da sala de aula, né, o pátio da escola, uma praça, uma mata, onde você montar a atividade para eles, né? E aí você pode fazer essa atividade de trilha, mas você pode também aplicar uma prova em sala de aula usando a plataforma. Dessa maneira, os alunos vão passando, por exemplo, de mesa em mesa e respondendo as questões, né? No caso das Olimpíadas do Conhecimento, que foi feito na escola onde eu trabalho, nós aplicamos 3 atividades através da plataforma Trilha do Conhecimento, que foi atividades de tabuleiro, jogos de tabuleiro, jogos de estafeta, onde os alunos revezavam para responder as questões. Eles tinham que correr, né, até um certo ponto na quadra, estourar um balão, pegar um número dentro do balão e retornar na quadra de onde eles saíram, e com aquele número eles selecionavam a questão, então, que eles iriam responder através do celular. Quando o aluno terminava de responder a pergunta, ele levantava a mão, um outro integrante do grupo corria até o balão, estourava um novo balão e voltava com aquele número para responder a nova questão. Então, esse aí é o chamado jogo de estafeta, né? E também teve o jogo de trilha, onde os alunos percorreram, né, o pátio da escola em busca, né, dos códigos QR em uma trilha que foi montada previamente, respondendo as questões. Então, essas disputas são disputas entre grupos, né, que a plataforma permite. A plataforma também permite criar outros jogos, então vai depender também da criatividade do professor. Tem um simulador que eu criei, né? No caso, o simulador é específico para aulas de biologia, no conteúdo de genética de populações, que eu não vou falar aqui no caso. Aqui eu estou fazendo apenas uma apresentação geral do funcionamento da plataforma Trilha do Conhecimento, beleza? Depois que você aplicou as atividades, você pode ver os resultados. No caso, vou pegar uma atividade que eu já tinha apresentado aqui, que eu tinha feito, né? Essa aqui é a Olimpíada, no caso dos jogos de estafeta aqui de revezamento. Então, vamos ver os resultados. Então, abro aqui, eu tenho os resultados dos grupos, foram 4 grupos participando dessa atividade, o grupo 17, 18, 20 e 19. E aí tem o número de respostas, né? Eles responderam todas as questões, 11 questões tinha, sendo que uma dessas questões era para eles colocarem o nome deles. Então, por isso que o número de acertos aqui fica de 7 a 8. Por quê? Porque eram 7 questões objetivas e uma discursiva. A discursiva, na realidade, era só para colocar o nome, né? Tem o horário em que a atividade foi terminada, né, que eles concluíram a atividade, no caso às 10 horas 25 minutos 49 segundos, do dia 31 de agosto. Né? E essa atividade ela foi de 10h10 até as 11h10. Né? Vamos ver a atividade aqui. Ó. No caso, o grupo aqui que teve maior número de acertos, né, foi o grupo 19, que acertou 8 questões das 11. Então vamos abrir aqui, ó, a atividade do grupo 19. Aí você tem aqui a primeira pergunta, né? Qual a sua turma? Quais os integrantes do seu grupo? Não esqueça de escrever o seu nome. Então eles escreveram aqui a resposta, né? O nome do grupo, tal, né? E as questões. Aí vem a primeira questão, eles acertaram. A segunda questão, eles erraram. A terceira questão, o grupo acertou. A quinta questão de inglês aqui no caso foram questões de várias disciplinas, porque foi uma Olimpíada, né? A quinta questão também de inglês acertaram. A sexta questão de matemática acertaram. A sétima também. Oitava questão também acertaram, né? E só erraram aqui, cadê? Erraram essa aqui, a terceira, né? E a última questão aqui também que eles erraram, correto? Vamos voltar aqui, ó, e vamos ver uma outra atividade. Deixa eu voltar mais uma vez. No caso, eu vou pegar também das Olimpíadas, mas essa de tabuleiro. Olha só, que legal. Vamos pegar esse grupo aqui que acertou mais questões, acertou 13. Então, vamos ver aqui, ó. Essa questão, aqui só aparece o link.
Mas para o aluno, esse link vem em forma de um botão. Basta ele clicar nesse botão aqui para ele poder assistir essa videoaula. Então eles tinham que assistir essa videoaula aqui para poder responder as questões. No caso, foi uma aula programada pelo professor, uma questão programada pelo professor em forma de vídeo, certo? Figuras também é possível colocar figuras, né? O aluno tem acesso às figuras. No caso aqui, eu acho que não tinha nenhuma figura nessa atividade, só aquela aulinha lá. Então nós temos questões de matemática, de português, química, geografia, história, todas elas, porque foi uma atividade de Olimpíada, né? Uma atividade multidisciplinar nesse caso, mas pode ser uma atividade específica para cada disciplina, correto? Cada professor pode fazer o uso da plataforma apenas para o seu conteúdo, só que um professor de cada vez. Os horários são agendados através da plataforma. Se um professor vai usar no dia 1º de 8 às 10, o outro professor só pode usar no dia 1º de 10h01, né, até o horário que ele programar. E assim funciona. Beleza? Aí você manda sair e pronto.